Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Bengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo coloca Brasileirão como prioridade de 2025 e condiciona premiações dos jogadores por esse título. Real Madrid pode desembolsar mais de 50 milhões de euros por Wesley. Jorginho está empolgado com a proposta do Flamengo e vai pedir rescisão imediata no Arsenal. Flamengo não para em Jorginho e Felipe Luiz quer mais 9 novos jogadores em 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo estreia no Brasileirão contra o Internacional no Maracanã no dia 29 de março, próximo sábado, e a gestão BAP estabeleceu o Campeonato Nacional como prioridade da temporada 2025. Tanto que as premiações para os jogadores serão calculadas em função desse título brasileiro. O Mengão não conquista um campeonato brasileiro desde 2020, quando o técnico ainda era o Rogério Ceni e em temporadas recentes chegou às últimas rodadas sem chances de títulos, chegando a ficar 115 rodadas sem alcançar a liderança, o que foi quebrado aí ainda no tempo do Tite, na temporada passada. A nova diretoria, com o aval do Felipe Luiz, que é um admirador do campeonato nacional, escolheu o Brasileirão como a obsessão para 2025. Libertadores e Copa do Brasil, nessa ordem, vêm na sequência. O título brasileiro é tão importante que vai condicionar a premiação para os jogadores. Conquistar o brasileiro é o que vai render o maior prêmio para o elenco. E caso ganhe mesmo o Campeonato Brasileiro e outro campeonato, a premiação será ainda melhor, mas sem o título nacional, o bônus diminui, mesmo no caso dos jogadores garantirem a Libertadores e a Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar os 3 títulos, o prêmio obviamente vai ser ainda mais gordo. O Flamengo começa a disputar a Copa do Brasil na 3ª fase. E se for campeão, como em 2024, vai poder arrecadar quase 100 milhões de reais. No ano passado, o prêmio para o campeão brasileiro foi de 48 milhões de reais. A premiação máxima da Libertadores em 2025 é de 34,2 milhões de dólares, 195,9 milhões de reais. Para receber o valor total, o time campeão precisaria também vencer todos os jogos da fase de grupos. O mais querido foi o bicampeão brasileiro em 2019 e 2020. No ano seguinte, terminou na vice-liderança. E em 2022, foi apenas o 5º colocado. Em 2023, ficou na 4ª colocação. E no ano passado, foi o 3º colocado. Não deva ao Flamengo porque a gente expõe o seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum e nem dou desconto, fecha aspas. O recado foi dado pelo BAP durante a reunião com os conselheiros do Flamengo na última quinta-feira. O presidente, que acaba de completar 80 dias de mandato, expôs as dívidas do time com a Europa e também com o Brasil e afirmou que encontrou inadimplência milionária sem qualquer tipo de cobrança ao assumir o clube. Jogadores de seleção de base foram negociados para o exterior no ano passado. O Daniel Cabral, grande promessa do time, tinha vínculo até outubro de 2025 e foi liberado de graça com valor zero. André Luiz e Igor Jesus foram vendidos e não recebemos o valor. Foram revendidos e não conseguimos cobrar o valor. O dono do Estrela Amadora é o mesmo do Leixões. Não temos garantias e não temos como cobrar. Não tinham sido acionados na FIFA e nós já os acionamos. 10 milhões de euros de vendas e só recebemos 200 mil euros até agora. Na apresentação do BAP, ele disse que o valor total da inadimplência sem cobrança que encontrou no Flamengo foi de 56,2 milhões de reais e que nenhum dos clubes europeus inadimplentes estava acionado na FIFA, algo que ele já afirmou ter feito cobrando multas e juros. Em novembro do ano passado, o clube foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF para notificar o Inter pelo não pagamento da compra do Thiago Maia. Recentemente, o rubro-negro foi o empecilho na tentativa de revenda do Thiago Maia pelo Internacional para o Santos.
O time da Vila Belmiro não apresentou as garantias bancárias exigidas pelo Flamengo para concretizar a negociação. Internamente, a diretoria considerou como um recado para os devedores. Eu ia trocar de devedor duvidoso e, por isso, não fizemos o negócio, disse lá o BAP sobre a negociação entre o Inter e o Santos. O Flamengo acertou a contratação do jovem lateral direito Ricardo Pietro, de apenas 15 anos de idade. Após uma semana de avaliações, o Pietro foi aprovado pela comissão técnica do João Marcos, que é o treinador da categoria sub-15 do rubro-negro. Antes de ser contratado pelo Flamengo, o Ricardo passou pelo Centro Esportivo Wilson Goiano e chegou a defender o Goiás. Internamente, o lateral é visto como um jogador de grande potencial técnico, com características que se encaixam perfeitamente no perfil buscado pelo Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Flabase. É importante destacar que o Centro Esportivo Wilson Goiano é um clube parceiro do Flamengo na captação de jovens talentos. Essa colaboração tem sido fundamental para o desenvolvimento de promissores jogadores da região centro-oeste. Para a base, o Flamengo também contratou nessa semana o goleiro Davi, que estava no Criciúma. No entanto, o goleiro chega para o sub-14. A posição mais carente do Real Madrid atualmente é a lateral direita. Sem jogadores de ofício na posição, o técnico Carlos Ancelotti vem improvisando Lucas Vázquez e Frederico Valverde naquele setor. Por isso, o Real Madrid volta as suas atenções no mercado para a posição. E o garoto Wesley é um dos principais nomes ventilados na equipe merengue. Considerado um dos melhores laterais do Brasil na atualidade, Wesley fez a sua estreia pela seleção brasileira na última quinta-feira e jogou muito bem, obrigado, e foi muito elogiado pela crítica esportiva do Brasil e da Europa. O jornal Marca, de Madrid, da Espanha, chamou-o de fator decisivo para a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia. O Carlos Ancelotti vem sondando o mercado atrás de jovens talentos para lapidá-los e tê-los à disposição no momento em que os seus principais jogadores começarem a alcançar idades mais avançadas. Recentemente, o Real Madrid sondou a situação do zagueiro espanhol Dean Huijsen, de 19 anos, do Bournemouth da Inglaterra. E nas conversas preliminares, ouviu que o jovem zagueiro não deixaria a equipe inglesa por menos de 50 milhões de euros, valor considerado até razoável pelo Florentino Pérez, que é o presidente do clube espanhol. Ethan Nwaneri também é outra joia no radar do Real Madrid. O atacante de 17 anos vem fazendo boas partidas pelo Arsenal e, por isso, chamou muita atenção do Ancelotti. Em conversas recentes, os Gunners estipularam o valor de 54 milhões de euros para vender o jovem atacante. Se o Flamengo se basear nos recentes interesses do Real Madrid e nos valores que a equipe espanhola estaria disposta a investir, o clube pode conseguir realizar a sua maior venda de toda a sua história, porque nem o Nwaneri e nem o Huijsen fizeram suas estreias nas suas seleções principais e nem ganharam tanto destaque quanto o Wesley ganhou nos últimos 2 anos. E se ambos estão avaliados acima dos 50 milhões de euros, Wesley pode ser vendido tranquilamente muito acima disso. Apesar do Wesley estar sendo monitorado e muito elogiado na imprensa espanhola, o Real Madrid tem outro alvo para tentar se reforçar na lateral direita. Trata-se de Alexander-Arnold, do Liverpool da Inglaterra. Recentemente, o lateral direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, recusou uma oferta de renovação de contrato da equipe inglesa, indicando um acerto com o Real Madrid. Caso isso realmente aconteça, as portas do Liverpool é que vão se abrir para o Wesley, que realizou pelo Flamengo 117 jogos pela equipe profissional, com 3 gols e 4 assistências. E conta com aquela ajudinha dos brasileiros Vini Júnior, Rodrigo Hendrick e Militão para convencer o chefe Ancelotti e o presidente Pérez que o melhor para o Real Madrid é a contratação do seu amigo Wesley.
Meus amigos e minhas amigas, além daquele like maneiro e da sua inscrição tão importante, eu quero te pedir também para que você compartilhe esse programa com pelo menos 3 amigos e parentes flamenguistas, porque se isso acontecer, a gente vai chegar logo nos 100 mil inscritos, que é o meu grande desejo. Então bora lá, me ajuda aí. E se você conseguir indicar um novo inscrito, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te agradecer e de mandar as boas-vindas para esse novo inscrito. Combinado? Muito obrigado! Um dos objetivos do Flamengo é trazer um meio-campista de peso em junho, e esse nome é o Jorginho, que chegou ao Rio de Janeiro nessa semana, aproveitando o período da data FIFA e está decidido a fechar com o Flamengo. Segundo apurou o portal Flaweb, o meio-campista, quando voltar para a Inglaterra, vai pedir imediatamente uma rescisão amigável com o Arsenal. O contrato dele termina em junho e o jogador quer antecipar o fim desse vínculo para disputar o Mundial de Clubes pelo Flamengo em junho nos Estados Unidos. Ainda segundo o portal, o Jorginho e a sua noiva ficaram encantadíssimos com o Brasil e principalmente com o Rio de Janeiro. E os dois entendem que o Flamengo é o destino ideal para o Jorginho recomeçar a sua carreira e por isso estão muito empolgados com essa ideia. O plano do jogador é tirar cerca de 20 dias de férias e se apresentar ao técnico Felipe Luiz já em maio. Um youtuber muito famoso, com milhões de inscritos, colocou num dos seus vídeos essa semana a manchete: Jorginho havia mudado de ideia. Eu devo confessar para vocês que eu fiquei preocupado e caí nesse clickbait aí dele. E quando eu fui ver a notícia, era que ele somente havia mudado de ideia de visitar o CT Ninho do Urubu antes de sacramentar essa negociação com o Flamengo, porque iria pegar muito mal para ele junto ao Arsenal, que em represália poderia dificultar a sua saída, que conforme corre nos bastidores, seria no final de maio. Eu, sinceramente, jamais imaginei que isso poderia acontecer com esse rapaz. Eu jamais faria uma coisa dessas, ganhar views ainda mais vindo de quem tem mais de 2 milhões de seguidores. Ah, para com isso, vamos moralizar esse negócio aí, pura maldade. Mas vida que segue. A ideia é que o volante assine um contrato de 3 anos e seja inscrito na janela extra, criada pela FIFA em 2 de junho a 10 de junho. Com isso, o brasileiro naturalizado italiano estaria pronto para estrear pelo Flamengo no Mundial de Clubes. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Flamengo não deve parar em Jorginho, porque a diretoria do clube entende que precisa ter um elenco grande para aguentar o número de jogos que o clube vai fazer nessa temporada. E com isso, o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto fizeram uma movimentação nos bastidores da Gávea. A dupla fez um estudo e entregou para o presidente BAP, onde mostra que é inviável ter um elenco de 27 jogadores para 80 jogos de média na temporada, caso chegue em fases decisivas de algumas competições. O entendimento dos dois é que não é possível chegar forte em todas as competições com um plantel muito enxuto. Dessa forma, a ideia é que o elenco fique mais cheio, com 35 a 38 jogadores, com a adição de pelo menos mais 10 jogadores, com um podendo ser já o Jorginho. Porém, o Mengão não deve fazer 10 contratações, mas vai fazer algumas sim. O plano é subir alguns garotos da base também. Não se sabe se seriam mais reforços ou mais promoções de garotos, mas vão acontecer as duas coisas. O fato é que o Flamengo não vai parar no volante do Arsenal e mais nomes vão chegar por aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!